Então vamos lá, moçada, câmeras ligadas e vamos começar a brincadeira. Semana passada a gente falou sobre currículo. Currículo. Quem fez currículo? Quem já fez o seu currículo aí? Escreve lá do lado. Eu, ou pode abrir o microfone e falar. Ninguém fez o seu currículo ainda? Maria fez, Marcos ainda não. Então, quem. Depois eu vou estar passando para vocês como trabalho. É, mas vai ter esse trabalho de currículo. Quem já fez já está pronto, só encaminhar lá. Então, hoje, para lembrar, é o último dia para encaminhar aquele trabalho lá do Pesadelo na Cozinha. Então, não esqueçam. Quem não fez, mande lá pelo Google Sala de Aula. Eu vou mandar no chat aí para vocês o link. Quem ainda não. Ó, professor, eu estou sem o link lá do Google Sala de Aula. Está ali do lado. Já foi encaminhado lá no WhatsApp de vocês. Mas eu estou encaminhando aqui de novo. Então, a gente falou, né, sobre essa questão de currículo semana passada, onde a gente tem que estar, onde o currículo ele é o que ele vai ser o teu catálogo, né? As empresas têm um catálogo delas. E aí, às vezes, quando você vai comprar alguma coisa, você vai lá e fala, deixa eu ver a especificação. É a mesma coisa, né? Então, nós temos as nossas especificações. Se está de acordo ou não com quem vai querer nos pagar, nos contratar. Né? Então, vai estar lá. Mais experiência, menos experiência, aprendiz, vai estar lá as formações, o teu perfil. Então, no currículo vai estar lá. Então, lembrando que a gente utilizou Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, lembrando que a gente utilizou o Canva, né? A gente utilizou a ferramenta Canva para estar fazendo. Então, aqui dentro do Canva, a gente pode criar, só, lembrando, né? Vem aqui, currículo, filho de Deus. Então, tá aí o currículo que a gente editou a semana passada. Então, esse foi o currículo que a gente fez a semana passada, da Laura. Colocou aqui as qualificações. Então, pode ver que foi um currículo show de bola. Simples e, ao mesmo tempo, aí, ó. A gente brincou com as cores e tal. Então, pode ver que, eu não quero mais, quer trocar o design? Pode trocar. Pode inserir outro aqui embaixo, adicionar página e incluir outro, fazer outro currículo, o que achar. Então, pode ver que dá para. Esse aqui a gente fez. Tem uns alunos também aqui em Curitiba também, ó. A gente fez também aqui. Opa. O pessoal está no mesmo. Tá aí, né? Questão de. Um pouquinho diferente. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas também. Olha lá, objetivos profissionais: conquistar minha primeira oportunidade de trabalho, colocar em prática o que venho aprendendo no curso de gestão administrativa e contribuindo com a responsabilidade de dedicação. Formação, ensino médio, qualificações, né? Aqui as qualificações, o curso, né? Que a pessoa fez. Eu quero fazer outro currículo. Beleza. Então tá aí, currículo para brincar. Bom, aí hoje a gente entra numa. Oi, Marcos.
Oi, professor, você disse que ia passar um trabalho também de fazer uma carteira de trabalho, um currículo e uma outra Isso, coisa. É isso que você disse para ir mandar é isso agora? daí. Não, eu ia mandar essa semana. Eu não mandei porque, como vocês já tinham esse trabalho que era para fazer ainda, né? Falei, não, aí depois eu vou mandar esse outro. Que aí é fazer a carteira de trabalho e o currículo, certo? Carteira de trabalho e currículo. Então, deixa eu puxar aqui. Então, a gente vai estar falando de uma coisa chamada empregabilidade. O que é empregabilidade? Então, uma coisa muito importante, empregabilidade. Então, a gente falou de currículo, a gente falou de contratações, nós falamos lá atrás de carteira de trabalho, como tirar uma carteira de trabalho, a gente falou das leis, né? A gente falou bastante sobre leis, praticamente foi uma aula inteira a gente falando de lei, para dispensar justa causa, sem justa causa. A gente falou das cotas do menor aprendiz, deficientes e tal. Então, a gente falou bastante coisa até aqui. Agora, a gente olha um pouquinho para fora. A gente olha para fora e fala assim: poxa, mas espera aí, deixa eu entender o que é empregabilidade. Deixa eu entender a questão de trabalho, a questão de estar potencialmente preparado para trabalhar. É, para trabalhar. Então, ou por que eu não estou conseguindo um trabalho? Por que para mim está mais difícil? Ou o que eu tenho que fazer para procurar me manter trabalhando? Então, quando a gente fala de empregabilidade, isso é uma coisa muito importante, muito importante. Eu lembro assim, mesmo eu trabalhando, eu continuo, entre aspas, né, eu continuo procurando emprego. Por quê? Eu tenho que estar medindo o meu nível de empregabilidade. Eu tenho que entender, poxa, por que as pessoas não querem mais me contratar? Ou, que bom, o meu nível de empregabilidade está alto. Pô, eu tenho empresas que estão me chamando, eu tenho faculdades que estão me chamando para dar aula. Poxa, estou gostando disso. Ou, não, nossa, mandei currículo, ninguém me mandou nada até agora. Ou, as pessoas estão mandando, mas, nossa, cara, o salário é muito menor do que eu estou ganhando hoje. Ou, nossa, cara, que bom, eu estou recebendo proposta de salários maiores do que eu ganho hoje. Opa, então significa que eu pedir aumento para o patrão. Então, veja que, quando a gente fala de empregabilidade, é, a gente está falando que não é de sorte. Né? Então, acredito piamente na sorte. Descobri que quanto mais trabalho, mais tenho sorte. Quem diz isso é Franklin Roosevelt, né? Um ex-presidente americano. Então, quando a gente fala de empregabilidade, a gente não está falando de sorte no trabalho, a gente está falando de manter-se empregado ou ter um emprego. Estão conseguindo escutar? Tá sem som, professor. Deixa eu ver aqui. Cara, esse Google é até engraçado, cara. Quando você coloca algum Tô áudio, escutando. ele não puxa. Deixa eu configurar ele aqui. Vamos ver se ele.
Vamos ver se agora sai. Não está saindo áudio, né? Não. Para mim tá saindo, professor. Ué. Oi. Pode falar. Oi. Sem som, né? Não. Engraçado, ele não está puxando aqui, eu já. Marcelo, Oi. na hora de compartilhar ali a tela, acho que tem uma opçãozinha que você marca para compartilhar com áudio. Depois cancela o compartilhamento e compartilha novamente. Show de bola. Fechou? Fechou. Atenção. Compartilhar. Ah, tá aqui, ó. Compartilhar também o áudio da guia. Esse já está selecionado. Ué, que estranho. Olha lá, compartilhar também o áudio da guia. Esquisito. Tenta novamente. Vou entrar novamente, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar só esse daqui. Opa. Vamos ver. Quer me mandar o link do YouTube, Marcelo? Veja se eu consigo compartilhar daqui. Deixa eu te mandar. Esquisito, cara, para tá. Aqui para você ver, ó. Ó, compartilhar áudio da guia. Pois é, tá marcado mesmo. Vou apresentar áudio da guia. Mas, esquisito, né? Pois é. Mas tá bom. Eu vou te passar aí, vamos ver se. Beleza. Fazer um teste. Tá mudo. Mesmo jeito, mudo. Loucura, né? Pois é, que estranho. Deixa Mas eu ver beleza. se tem outro número aqui.
Tá mudo. Tá, beleza, deixa quieto. Eu vou... Beleza, então. Obrigado. Estranho. Eu coloquei aqui. Valeu. Obrigado. Tá ali para vocês aqui, ó, esse vídeo, né? Vocês dão uma olhada. Vocês dão uma olhadinha lá. Desculpa. Então, beleza. Então, quando você está trabalhando, né? E aí você está lá trabalhando, conseguiu aquele emprego dos sonhos, até que daqui a pouco você é chamado pelo chefe, pelo líder, pelo supervisor, pelo gerente, pelo departamento de recursos humanos e tchau. Até depois que faz ali assim, né? Tchau. E é mandado embora. E aí, o que acontece? Aí, ó, o mundo acaba, o mundo cai. É igual você ir no banheiro quando você está com dor de barriga, você vai no banheiro do shopping e não tem papel higiênico. Você fala, e daí? Agora? Se eu não estou preparado, e agora? O que é que eu faço? O que eu faço? Então, quando a gente fala de empregabilidade, tem todo um processo para a gente poder se preparar. Lembra que eu disse para vocês, numas aulas passadas, sobre a questão do ter um fundo de emergência, um fundo de reserva. Então, as pessoas têm que ter um certo fundo de reserva, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O ideal são 6 meses a 1 ano. Mas, Marcelo, eu tenho 2 meses, tá bom? Melhor que nada. Marcelo, eu tenho 3 meses, tá bom? Melhor que nada. Então, é muito importante ter um fundo de reserva, também financeiro. Mas, além disso, tem pessoas que se acomodam, né, que ficaram acomodadas dentro da empresa durante um tempo e depois, né? Eu vou colocar o link para vocês. Aqui tem um outro vídeo que seria muito legal vocês assistirem. Depois eu vou colocando na. Deixa eu abrir aqui um Google Sala de Aula. E eu já vou colocando dentro do Google Sala de Aula. E aí depois o professor coloca lá essa aula de hoje. Google Sala de Aula. Gestão empresarial. Criar material. Aula. Hoje é dia 03/9. Pronto. Aí eu vou colocando aqui as atividades do YouTube. Mais fácil assim, né? Então eu pego esse daqui, copiar o endereço do link, coloco aqui, procurar, então adicionar vídeo, já está aqui, a aula do dia 3. Vou pegar esse outro vídeo aqui, YouTube, já vou colocando aqui, que aí vocês já vão tendo acesso lá. Beleza? Então, capacidade que toda pessoa tem. Então, Marins é esse cara aqui, que eu acabei de colocar agora, esse cara aqui, ó. O nome dele é Marins, ó. Esse cara aqui, o nome dele é Marins. Então, o que ele fala? Que empregabilidade é a capacidade que todas as pessoas, né, ou toda pessoa, tem que ter para se manter empregado, seja na própria empresa ou de outra empresa. Você falou, mas como é que eu vou me tornar empregado da minha empresa? Se a empresa é minha, quem que vai me mandar embora? Quem vai te mandar embora são os clientes. Quem vai te mandar embora é a concorrência. Quem vai te mandar embora é o mercado. Quem vai te mandar embora é a falta de gestão. É aquilo que a gente viu no Pesadelo na Cozinha. Então, os teus funcionários vão te mandar embora. O teu cliente vai te mandar embora. O consumidor vai te mandar embora. O fornecedor vai te mandar embora. Você vai se mandar embora. Então,
quando a gente fala de empregabilidade, é se manter empregado no seu emprego, né, uma carteira registrada, ou na sua própria empresa, né, então, na própria empresa ou de outras pessoas. O que é legal esse conceito é que é coisa do passado entrar e se aposentar na mesma empresa, ou ficar por mais de 15, 20 anos na mesma empresa. Eu vejo pelo meu pai ficou 22 anos trabalhando na mesma empresa. 22 anos trabalhando na mesma empresa. Eu vejo que o máximo que eu consegui ficar numa empresa foram 8 anos, que eu trabalhei numa empresa chamada Frimeza. Lá eu trabalhei por 8 anos. E a outra também que está fazendo 7 anos agora, né? É a faculdade que eu dou aula, que eu entrei em 2017, né? 17 para 15, 18 anos. Estou fazendo 18. Fazendo 8 anos, né? Então, e nessa faculdade que eu dou aula já está fazendo 8 anos. E então, veja que faz bastante tempo. Então, é difícil a gente ficar durante muito tempo numa mesma empresa. Pode ver que é difícil. É coisa praticamente do passado, você entrar e se aposentar numa mesma empresa ou ficar por 15, 20 anos numa mesma empresa. Marcelo, está errado ficar 15, 20 anos numa empresa? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje as empresas tendem a dispensar. Por que ela tende a dispensar? Para reduzir salário. Então, por exemplo, ela manda uma pessoa embora, um gerente embora, que ganha 10 mil e contrata um de 5, 6. Aí a hora que o cara está ganhando 7, 8 mil, ela manda o cara embora de novo. Então, veja, esses dias eu dei uma olhada e vi o salário que eu ganhava quando eu era promotor de vendas. O que é promotor de vendas? Repositor, aquele cara que repõe mercadoria na área de vendas. Em 94, quando eu trabalhei na Coca-Cola. Então, veja, quando eu trabalhei na Coca-Cola, eu ganhava o equivalente a 4 salários mínimos. 4 salários mínimos. Hoje, com salário mínimo de R$ 1.500, um promotor de vendas, um repositor de supermercado, ele deveria estar ganhando R$ 6.000, 6 mil e uns gole. Eu duvido, cara, que tenha algum promotor, algum cara que abastece a área de venda, algum cara que trabalha em supermercado ganhando R$ 6.000. Então veja como que não foi só a inflação que subiu, foi os salários que baixaram. Então veja como as empresas elas reclamam muito, né? Ai, não tem gente para trabalhar. Ai, porque as pessoas não querem trabalhar. Mas veja que as próprias empresas elas reduzem salários. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas eu estou dizendo que, né, as próprias empresas é uma estratégia de empresa reduzir salário. Tudo bem, é uma estratégia. Mas, por um outro lado, se você começar a enxugar tanto, se você começar a apertar tanto, você vai ter problemas de contratação. Né? E as pessoas não vão ter mais dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, ela não gasta mais, ela não compra. Não circula o comércio. Então, cara, isso é muito perigoso. Mas aí é um outro assunto, é economia. Mas é isso que a gente tem que estar ligado. O que é que a gente tem que fazer para se manter empregado ou seja na empresa dos outros ou na própria empresa? Então, o colaborador são as pessoas que trabalham na mesma empresa, né? Faz parte do processo e tem que ter autonomia para tomar a decisão, né? E todos eles têm que ser capacitados ou têm que estar capacitados. Marcelo, não entendi. O que é ser capacitado ou estar capacitado ou capacitar? Então, quando a gente fala em capacitar, a empresa vai ter que treinar, capacitar. O que é capacitar? Deixar ele pronto ou preparado para executar as tarefas dele. Então, qual é a obrigação dele? Quais são as tarefas que ele tem para fazer? Então, isso tem que deixar sempre muito claro para a pessoa. O maior problema que eu sempre enfrentei nas empresas é reclamações de gestores, né, de supervisor, de líder, ou até mesmo de colegas, dizendo que a pessoa faz a coisa muito errada.
Aí quando você vai falar com a pessoa, ou quando você fica perto da pessoa, a pessoa não sabe o que está fazendo. Ela acha que está fazendo a coisa certa, mas ela está fazendo a coisa errada. Então, veja, aí eu pergunto: alguém te ensinou? Alguém te acompanha? Alguém avalia o seu desempenho? Que aí é uma outra conversa que a gente vai ter. Talvez não hoje, a semana que vem, que é uma coisa chamada avaliação de desempenho. Então, as pessoas têm que estar preparadas para. Ou, se você quer uma pessoa que saiba falar inglês, você tem que pegar uma pessoa capacitada. Ela deve estar capacitada para você contratar. Então, veja o que vocês estão fazendo aqui hoje. Hoje vocês estão se capacitando para quando vocês forem trabalhar em algum lugar, vocês já vão ter uma noção. Né? Ah, eu lembro daquilo que o professor Marcelo falou, eu lembro daquilo que eu aprendi. Então, é igual essa foto aqui dos bombeiros, né? A casa pegando fogo e os caras param para tirar foto. Os caras, meu, qual é a função deles? A função deles é apagar o incêndio, salvar vidas. E os caras, tipo, já, meu, deixa tudo pegar fogo, né? Deixa, depois que queimar, a gente vê o que faz. E tem, por incrível que pareça, tem empresa que trabalha nesse formato. Então, eu vou deixar um outro link ali para vocês. Eu vou copiar aqui, que aí depois vocês assistam também. Que também é esse cara aqui, ó, professor Marins. Então, quando se fala de empregabilidade, essas coisas assim, cara, é muito bom. Esse professor Marins, ele é muito bom, muito bom, muito bom. Então, né, e comprometido com a empresa. Então, as pessoas têm que ser comprometidas. O que é. Só que cuidado, cuidado. A gente tem que. Tem um ditado que diz, né? O porco, quando ele se compromete com o presunto, ele dá um pedaço da perna dele. Já a galinha, quando ela se compromete, ela entra com o ovo. Ela não morre ou não perde pedaço. Então, cuidado com o comprometimento. Né? Eu não estou dizendo que você não tem que se comprometer, mas cuidado. Né? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, por mais que não pareça, o colaborador faz a diferença. Faz a diferença. Eu vou passar esse videozinho, ele não tem. Ele não... O cara pega um quadro em branco e leva para casa. Aí ele fala: poxa vida, todo mundo ganhou um quadro coloridinho e o meu é branco, poxa. As pessoas estão treinando e ele fala: eu vou dormir. Olha a falta que ele fez. Cadê a pessoa que estava ali? Então ele olhou e falou: nossa, o meu era só um quadro branco, não fazia diferença. O que será que vai acontecer com ele, hein? O que será que vai acontecer com o coitado? Então veja que, então, por mais que não pareça, a pessoa faz diferença numa empresa. Ah, não, eu sou só um atendente de telefone. Veja bem, se você não atender aquele cliente bem, ele vai embora. Se você deixar o telefone tocando, não vai ter. Não vai ter. Ah, estou olhando aqui. Professor, Laura, por que eu estou com falta dia 27? Eu fiz todas as aulas. Deixa eu copiar aqui e passar para o pessoal aqui.
Então, assim, né, as pessoas fazem diferença. Então, até um atendente faz diferença. O menor aprendiz, se ele executar alguma tarefa, né, não for carregador de água dentro da empresa, ele tem uma tarefa importante. Então, todas as pessoas têm uma tarefa importante dentro da empresa. O vendedor, o cara que carrega o caminhão, que se ele não carregar o caminhão não sai para fazer entrega. O motorista do caminhão, se ele não adianta vender e não entregar. O cara da produção, se ele não produzir, não vende, a empresa não ganha dinheiro. Então, veja como todo mundo faz parte de uma empresa. É um sistema. É um sistema. Então, qual é a tendência de mercado? Qual é a tendência de mercado? Então, ó, atenção à tendência de mercado. Terceirização. Hoje a tendência do mercado é terceirizar. Então, veja, eu sou terceiro, eu sou representante comercial, eu não sou vendedor registrado de algumas empresas. Então, eu represento 3 empresas diferentes. Eu tenho um contrato com eles de representação. Eu sou um terceirizado. Eu faço venda para eles, mas eu não sou registrado. Eu não tenho carteira de trabalho com eles. Então, veja, eu não tenho 13º, férias, fundo de garantia, eu não tenho vale transporte, ajuda de custo, eu não tenho nada disso. Então, eu sou terceirizado. Então, veja como que o mundo vem mudando. Então, alguns professores na faculdade que eu dou aula, eles são terceirizados, eles são contratados. Nessas empresas que eu trabalho, nessas 3 empresas, hoje, eu estou aqui falando com vocês. Aqui atrás está a minha casa, aqui do meu lado está o meu cachorro. Ele está dormindo aqui do meu lado. Então, veja, eu estou em home office. Eu estou ganhando dinheiro, estou trabalhando em casa. Eu disse para vocês que eu trabalho para 3 empresas diferentes. Eu vendo farinha de trigo, eu vendo café e eu vendo embalagem. Farinha de trigo e embalagem eu vendo dentro de casa, eu vendo pela internet, eu vendo home office. E o café que eu faço externo, que eu vou para a rua vender. Então, veja, de manhã eu trabalho externo, tarde e à noite eu trabalho home office. Então, veja como que as coisas vêm mudando drasticamente. O que é a jornada atípica? Hoje em dia, vou pegar aqui, falar das duas ao mesmo tempo, jornada atípica e jornadas variáveis. Pega garçom. O garçom, nem todos os dias ele tem trabalho. E às vezes o garçom ele vai trabalhar sexta, sábado, domingo. E ele pode ser registrado. Certo? O garçom pode ser registrado. De repente, algumas empresas, supermercado, ele vai lá e contrata alguém só de final de semana. Ou, de repente, uma pizzaria contrata um cara com uma moto só para fazer 1, 2 dias da semana que tem a folga de alguém. Então vejo como que o mundo está mudando, com as jornadas atípicas e variáveis. Eu lembro quando eu trabalhei numa empresa de ônibus. Quando eu trabalhei numa empresa de ônibus, tinha a tal da jornada dupla. Eu ia de manhã, trabalhava de manhã, parava às 10h30, mais ou menos, depois eu voltava às 5 horas da tarde. Então eu trabalhava em 2 momentos durante o dia. Eu trabalhava mais ou menos das 5 às 9, mais ou menos, 10 horas, e depois eu voltava das mais ou menos 4, 5 horas da tarde até às 7 horas da noite. Então eu trabalhava 2 vezes por dia. Durante o dia eu ficava em casa. Então veja como que, e hoje está aumentando isso, que as pessoas só vão trabalhar, tem gente que só vai trabalhar na hora do almoço, tem restaurantes que eu atendo, que tem um grupo de pessoas que eles vão trabalhar na hora do almoço, aí eles param e vão trabalhar na janta. Então eles trabalham 2 vezes por dia. Então veja como que as coisas estão mudando bastante. Terceirização também. Vocês vão ver quando a gente for falar de marketing digital e empresas digitais, negócios digitais. Então, tem gente que faz vídeo e ele é contratado pela empresa para fazer vídeo. E ele contrata outro cara para fazer a filmagem. Então, veja como que as coisas estão mudando.
Que mais, né? Então, eu reclamo mesmo, mas será que eu faço a minha parte? Então, todos os dias o trabalho começa do zero. Então, todos os dias o trabalho começa do zero. Então, não adianta dizer que ontem eu fui bom, ontem eu fiz bem, a semana passada eu fiz tudo certo, tá? Mas todo dia as coisas recomeçam, né? Todos os dias. Então, eu vou pegar esse outro vídeo aqui também. Copiar o erro. Cara, esse vídeo aqui é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Aí tem esse outro vídeo aqui. Oh, filho de Deus. E esse outro aqui também. Então, esses 3 videozinhos do Sebrae aqui, vocês vão gostar. É muito engraçado, cara. Até divertido. Então, o que eu faço? Será que eu faço com rapidez? Essa é uma outra pergunta. Às vezes, quando a gente quer alguma coisa, a gente quer com rapidez, né? A gente quer, meu celular parou de funcionar, eu quero que volte a funcionar logo a minha internet. Meu celular quebrou, eu quero que conserte rápido. Sei lá, qualquer coisa. Você compra alguma coisa, você quer que te entreguem muito rápido. Então, tudo que a gente quer para ontem. A gente quer tudo muito rápido. Mas aí vem aquela pergunta, né? E você? Quando alguém te pede alguma coisa, você faz rápido? E aí? Essa é a pergunta. Quando alguém te pede para fazer alguma coisa, você faz rápido? Vai lavar a louça, você faz rápido. Viu? Vai varrer o quintal, você faz rápido. Ô, meu filho, atende lá o cliente, você faz rápido. Então, a gente faz rápido as nossas atividades, a tarefa, o trabalho. Então, essa é a questão. Principalmente porque o que a gente pensa? O que a gente tem que pensar? Que nós estamos sendo pagos por aquele período. Alguém está te pagando a hora. Alguém comprou o teu tempo. Veja bem, falta de educação é uma coisa, ser maltratado é outra coisa. Agora, naquele momento que você aceitou um contrato, você disse: você vai ser vendedor? Vou. Você vai trabalhar na rua? Vou. Você vai ser menor aprendiz? Vou. Você vai atender os telefones? Vou. Você vai querer aprender coisas novas? Vou. Você vai. Você sabe Excel? Sei. Você vai fazer as planilhas para nós? Vou. E aí depois chega na hora, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não gosto, eu não quero, eu não eu não queria, eu não queria estar aqui, eu não gosto de trabalhar. Cara, aí a gente está sendo mentiroso. Então o que a gente não pode ser é mentiroso. Beleza? Então se a gente se propôs a fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá e fazer. Se não é o que você gosta, se não é o que você quer, ou se não é aquilo que você achou que era, já aconteceu, de eu entrar em empresa, trabalhar 3, 4 meses e sair, porque não é aquilo que eu esperava, né? E eu fui embora, pedi a conta e fui embora, simples assim. Então, a gente tem que atender as pessoas com rapidez, a gente tem que atender as pessoas com cortesia, né? Será que eu faço com cortesia? Será que eu faço com educação? Será que... Eu não estou falando só clientes, tá?
Eu não estou falando só o cara que vem comprar da empresa, o cliente da empresa. Eu estou falando dos clientes internos, daquele teu amigo, daquele teu chefe. Então, será que a gente atende as pessoas com cortesia? Será que eu faço com honestidade? Então, vejam, olha aqui, ó, o bicho pegando, os caras armados e o cara está aqui, ó, no sossego. Então, será que eu faço com honestidade? Né? Será que eu estou agindo com honestidade? Marcelo, mas eu não roubo nada. Eu não estou roubando nada. Eu não estou me apropriando nada da empresa. Eu não estou quebrando nada da empresa. Eu não estou... Mas, vamos lá. Imagina assim, vai. Você contrata alguém para pintar a sua casa. Contrata alguém para pintar a sua casa. E o cara diz assim, eu cobro R$100 por dia para pintar a sua casa. Você fala, tá bom, pode vir pintar. E você acha que essa pessoa vai demorar uns 2 dias para pintar, 3 dias para pintar. E aí você vê a pessoa enrolando, fazendo as coisas devagar, bem, né, na boa. Aí você fala, meu, não eram 3 dias que você ia demorar para fazer? Eu até ia, mas... Aí você gastou lá, sei lá, 10 dias para fazer aquilo que você pode fazer em 3, 4 dias. Você gostaria? Você gostaria? E aí, vocês gostariam de gastar R$1.000, sendo que você ia gastar 400? É a mesma coisa. Quando você enrola no trabalho, você não está sendo honesto com a empresa. Né? Quando você deveria fazer alguma coisa e você começa a enrolar, você chega atrasado, você sai mais cedo, você esconde serviço, você enrola para fazer. A gente está sendo desonestos. Então, quando a gente fala honestidade, não é só porque você está roubando o tempo da empresa, porque a empresa está te pagando para você fazer aquela atividade. E você não está fazendo, ou você está fazendo mais devagar, ou você está fazendo menos. Então, você está roubando o tempo da empresa. Ela está te pagando para você fazer menos. Beleza? Então, a pessoa está sendo desonesta. Então, será que eu faço com profissionalismo? Coitada, a cara do cara aqui, ó. Então, aquilo que você se propôs a fazer, você está fazendo com profissionalismo? Você sabe fazer? Você aprendeu a fazer? Se você não sabe, você procura alguém para te ensinar? Não é errado. Não é errado pedir ajuda. Não é errado. Olha, não estou entendendo. E aí você vai lá de novo. Não estou entendendo. Diversas coisas que eu aprendi durante o trabalho, mesmo sendo gerente, tá? Eu aprendi durante o trabalho. Então, essa é a questão. Você está sendo profissional, é igual esse cara aqui, né? Lá, ao fio. Olha como é que ele ficou quando tomou choque. Ó. Então, não, eu sou eletricista, eu manjo pra caramba, deixa que eu vou fazer. E aí você faz bobagem. Então, e se você não sabe, aprende. E se você não sabe, pergunta para outras pessoas. Não tem nada de errado perguntar. Que mais? Será que eu faço com comprometimento? Será que eu sou comprometido? Será que eu estou comprometido, né, com a empresa? A gente falou agora há pouco sobre comprometimento. Oi, pode falar. O errado seria você não pedir ajuda e fazer errado, né? No caso. Isso, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Ou pedir ajuda e do mesmo jeito fazer errado. Aí que tá. Às vezes, errar, vai errar. Você foi lá e pediu ajuda. Errou. Vai lá e pede de novo. Olha, achei que eu tinha entendido. Você pode me ajudar? Você pode ficar aqui do meu lado, aqui, me monitorando? Não é errado, às vezes, as pessoas sentarem ao seu lado e te mostrar como que é o certo. Então, a pessoa sentar ao seu lado e mostrar, né? E falar assim, olha, e aí? O que você está achando? Né? Aprendeu? Não consegui aprender. Então, isso é ser comprometido. E não tem vergonha nenhuma, né? Dizer que não entendeu. Deixa eu colocar mais esse vídeo aqui também.
Olha lá, esse daqui também, ó. Professor Marins, né, ele fala aqui dicas de comprometimento. São tudo videozinhos curtinhos de 1 minuto, 2 minutos. Pena que não deu certo aqui para a gente passar aqui hoje. São vídeos muito legais, não deixe de assistir. E aí vem a questão de prudência. Todas as pessoas são especiais, então muita prudência. Porque o que é prudência? Prudência é cuidado. Tome cuidado, porque às vezes você pode machucar e você pode machucar outras pessoas. Então, dependendo da tua função, você imagina, você é um motorista de empilhadeira. Marcelo, o que é uma empilhadeira? Vamos lá. Isso daqui, ó. Isso daqui é uma empilhadeira. Não deixa de ser um veículo. É um veículo circulando dentro de uma empresa. Então veja, isso aqui é um veículo que está circulando dentro de uma empresa e ela é extremamente pesada. Agora você imagina uma pessoa pilotando um veículo desse sendo imprudente dentro de uma empresa. Ela pode atropelar alguém dentro de uma empresa. Isso já aconteceu diversas vezes. Então veja, como é que pode alguém ser atropelado dentro de uma empresa? Grande parte das vezes isso vai ser imprudência. Vai ser imprudência. Por quê? O veículo atropelou a pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa estava distraída e às vezes a pessoa, né, que estava andando estava distraída e às vezes o piloto, o motorista de empilhadeira também estava sendo imprudente, tá? Outra coisa, né? Estou pronto para o mercado? E aí, né? A pessoa está pronta para o mercado? Vocês estão aqui hoje, se preparando. E aí? E será que as pessoas estão se preparando para o mercado? Professor Marins de novo. Ó. Esse cara é muito bom. Então, você tem a visão global da empresa? Vamos lá, você já está trabalhando. E aí é errado você dizer, cara, eu não quero saber de nada que está lá fora. Eu só quero saber do meu trabalho, do meu serviço, o que eu faço aqui dentro. Mas veja, você também faz parte da empresa. Dependendo da tua função, você tem que aprender inglês, aprender espanhol, aquilo que a gente falou, ó, reserva financeira. Você tem que ter um vasto círculo social. Então eu vejo assim, das empresas que eu já passei, a maioria das vezes foi indicação. Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês hoje porque eu fui indicado pelo meu coordenador do curso. Então, meu coordenador do curso indicou para a MP aqui. Então, eu fui indicado. Agora, você imagina se eu fosse um cara chato, que ninguém gostava de mim. Então, eu não estaria aqui com vocês hoje, eu não teria sido indicado. Então, veja que você tem que ter amigos, colegas que podem te ajudar no momento de uma necessidade. Né? O que a gente chama de network. Atualização profissional. Você vem fazendo atualização profissional, né? As pessoas fazem atualização profissional. Então, às vezes, quando você vê alguém reclamando, porque eu estou tendo problema, porque estou com dificuldade de arrumar trabalho. A pessoa está atualizada profissionalmente? Será que, exemplo, a pessoa é uma pessoa de marketing, será que ela vem aprendendo? Será que ela está se atualizando dentro do marketing? Essa é uma pergunta. Múltiplas habilidades. Então, a gente tem que ser o que a gente chama, né, de multifuncional. Você tem outras habilidades, além de só, eu sou um cara de marketing, eu só gosto de marketing digital. Tá bom. Dentro do marketing digital, você entende de tráfego? Você entende de e-mail marketing? Você entende de marketing tradicional?
você entende de outras ferramentas, você entende de inteligência artificial. Então veja que mesmo dentro da sua profissão, você tem que ter diversas habilidades. Aí vem a questão de competência. Você é competente para fazer aquilo que você foi contratado? Você sabe fazer? Você vai saber fazer? Você é competente? Você faz? Né? Aí vem a questão de cultura geral, do conhecimentos gerais e, principalmente, conhecimento em informática. Informática. Moçada, eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês podem fazer todo esse curso. Se você não fizer um básico em informática, cara, você está no mato. Você está no mato. Por quê? O pessoal vai chegar na empresa e vai dizer, escreve alguma coisa aí. Você fala, eu não sei Word. Cara, monta uma apresentação aí para mim, eu não sei PowerPoint. Ou eu não sei Canva. Né? Tudo bem, eu não uso mais PowerPoint. Tá bom, você manja de Canva. Mas mesmo assim, as empresas vão ter PowerPoint para apresentar. O básico, tá? Monta uma planilha aí para mim. Eu não sei nada de Excel. Cara, você está no mato. Você está no mato. Vai carregar água, se for contratado. Então, tem uma coisa chamada marketing pessoal, né? Olha lá, o cara fala, geralmente pessoas falam, né? Quer aparecer, coloca a melancia na cabeça, né? Então esse aqui, ó, quis aparecer e botou a melancia na cabeça mesmo. Então, marketing pessoal, conheça e se faça conhecer. No trabalho, com os amigos, na sua casa, em qualquer lugar que você vá. Então, esse vídeo aqui é muito legal. Ele fala sobre, né, se livrar dos corvos na sua vida. Não achou. Então, assim, esse aqui é um vídeo muito legal, né? Ele fala dos corvos. Corvos são aquelas pessoas que não te agregam nada, 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 nada. É aquelas pessoas que são pessoas pesadas, são pessoas chatas, são pessoas que não, né? Cara, melhor você nem ser amigo, né, dessas pessoas, né? Aquelas pessoas que são. Você falou que você foi um professor chato. Até uma folha. Ê, louco! Imagina, hein? Fizeram até uma folha para tirar ele da escola. Tá louco. Tá louco. Então, assim, quando a gente fala de marketing pessoal, a gente vai ter um módulo, a gente vai trabalhar um dia, quando a gente entrar no módulo marketing. A gente vai falar de marketing pessoal, marketing digital, a gente vai falar de marketing tradicional e diversos tipos de marketing. Mas, resumidamente, quando a gente fala de marketing pessoal, é o você se fazer conhecer. Né? Você tem que se fazer conhecer. Mas uma pessoa não precisa botar uma melancia na cabeça igual esse cara aqui, né? Se fazer conhecer. Mas de uma forma legal, de uma forma boa, que as pessoas queiram ficar do teu lado. Agora, tem pessoas que não vão querer ficar do teu lado, mas aí a gente tem que ter a noção de que às vezes esses caras são corvos mesmo, e a gente não precisa estar perto deles, porque são má influências, são pessoas que não vão agregar nada, são pessoas ruins para a nossa vida, então é melhor que não estejam mesmo. E aí, resumindo, né, tem que ter a questão de jogo de cintura. Né? A gente tem que aprender a jogar o jogo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser muito extremamente rígido, porque aí as pessoas vão falar, nossa, cara é chato, né, muito, muito rígido, e nem muito tongo, bobo, né, brincalhão demais, porque aí também, né, as pessoas não vão te levar a sério. Então, cuidado, tem que ter esse jogo de cintura, e é muito difícil.
Esse jogo de cintura é difícil, não é fácil. Ter esse jogo de cintura de ser o cara legal, mas ao mesmo tempo impor respeito e não ser extremamente sério para que ninguém queira ficar do teu lado. Então é muito difícil. E aí, né, ele encerraria aqui. Eu vou copiar esse link aqui, que é esse daqui, ó, esse vídeo aqui, que é um cara, Alfredo Rocha, né, que fala sobre bem essa questão do ter jogo de cintura. A gente tem que ter esse jogo de cintura para poder sobreviver, tá? Então é jogar o jogo. Vamos fazer o seguinte, agora são 8 horas. Então, 8 horas em ponto. 8h10 a gente volta, tá? Beleza? 8h10, 10 minutinhos aí para tomar uma aguinha, já voltamos. Show? Beleza? 8h10, voltamos.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu o horário. 20 horas e 11 minutos. Estão me escutando? Estão escutando? Então vamos lá. Então, assim, moçada, resumindo o que a gente falou agora há pouco, né? Então a gente disse a questão da empregabilidade. Então, veja, empregabilidade é a questão de você permanecer no trabalho, nele, né, seja dentro da tua empresa ou na empresa dos outros. E que você tem que estar preparado, que você tem que participar, que você tem que ser honesto e diversas outras coisas que a gente viu para você permanecer. Lembra que eu disse em umas aulas passadas, e já disse diversas vezes, e talvez vou dizer outras vezes, de que existe aqui no Brasil, foi feita uma pesquisa em que 50% das pessoas que são mandadas embora, metade das pessoas que são mandadas embora por causa, com relação ao que elas fazem, ao perfil delas, né? ao jeito delas, à personalidade delas. Então, veja, elas não são mandadas embora porque ela não sabe fazer, ou porque elas brigam, arrumam confusão, faz fofoca. É, a, a outra metade, vamos chamar assim, né? Então metade é mandada embora por questão da personalidade da pessoa, 25% é mandado embora porque tem que mandar embora mesmo, porque a empresa está reduzindo o quadro por problemas financeiros. Então, veja, já foi para 75%. Então, 50% personalidade, 25% é porque essas pessoas elas têm que mandar embora por problema financeiro, e os outros 25% por atualização. Né? Atualização que eu digo informática, automação. Então, outra parte é mandar embora porque, cara, a máquina tomou o lugar delas. Então, veja, são 3 tipos de pessoas que estão sendo mandadas embora atualmente: ou personalidade, ou questão de problema financeiro da empresa, que a empresa quer reduzir custo, ou a questão de que a máquina ou a atualização não precisa mais de ter ela ali. Né? De repente, uma pessoa vai fazer aquilo que 4, 5 fazia. Oi, Laura. Ô, professor, mas o que eu percebi é que grande parte das vezes tem empresas que não têm paciência no período, pelo menos empresas menores, sem ser as grandes empresas, né? Porque eu estou trabalhando numa empresa que é maior, então eles têm muita mais paciência para me ensinar, porque lá não tem Isso. muita troca de funcionário. Mas as empresas que são menores, eles querem pessoas que já, tipo, muitas das vezes eles não passam nenhum treinamento para gente, eles só falam assim, ah, faz aí e faz acontecer. Só que É, nem sempre é assim. não deveria, né? Porque se. Principalmente quando é uma pessoa muito jovem, que nem eu, por exemplo. Por mais que eu tenha 18, talvez eu seja uma das mais velhas aqui, Aham, mesmo assim, é muito pouco tempo. Eu estou numa área agora de vendas, no lugar onde eu estou trabalhando atualmente, e eu estou me dando muito bem, porque é um espaço onde eu tenho oportunidade. Por mais que, tipo legal. assim, eu já estou alcançando as vendedoras que são mais velhas lá, para você ter uma noção. Porque lá o treinamento foi muito bom mesmo. Isso é muito importante, é treinar para realizar a tarefa. Então, o que é que você vai fazer dentro da empresa? Né? O que é que a pessoa vai fazer dentro da empresa? Você me fez lembrar de uma coisa. Isso aqui, quer ver? Deixa eu puxar aqui. Não estou achando.
Aqui, ó. Isso daqui, ó. Então, todo colaborador que entrava para trabalhar comigo na empresa, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Tá aqui. A gente imprimia isso daqui e fazia ele assinar. Então, descrição do cargo do vendedor. Então, o vendedor que trabalhava na empresa lá comigo, eu tinha que colocar aqui, ó, conhecer os produtos e serviços comercializados pela empresa, preparar o roteiro de visita, visitar e atender clientes, atingir metas pré-estabelecidas, colaborar para o bom desempenho da equipe, e aí vai, né? Realizar, digitar os pedidos encaminhados para o departamento. Às vezes o cara falava, mas eu tenho que digitar o pedido, eu faço o pedido, eu ligo lá, alguém digita para mim. Não é assim. Quando você entrou, você sabia que tinha que digitar. Tinha gente que não queria fazer visita. Tanto que uma vez eu dei um justa causa para um vendedor porque ele não realizava a visita. Aí eu falei disso. Quando você entrou aqui, você teve treinamento e você assinou um termo de que a descrição do seu cargo era visitar e atender clientes. Então, não é eu não quero, eu não gosto de vender. Então, né? Tá aí, ó. Realizar e digitar pedidos, informar a empresa, trazer informações do campo, conhecer cada um dos seus clientes, dar acompanhamento ao cliente, participar de reuniões de vendas, eventos e treinamentos. Esse aqui era outra coisa. Eu não quero participar de treinamento, eu não sou obrigado a ir. Eu não sou obrigado a participar de reunião. Quem disse que não é? Quando você entrou aqui, você sabia que tinha, né? E aí vai, né? Noção geográfica dentro do terreno, né? Buscar constantemente dentro da área geográfica a atuação de novos clientes. Eu não sou obrigado a procurar novos clientes. Isso eu já escutei, né? Mas eu não sou obrigado, eu já tenho a minha carteira de clientes. Eu não sou obrigado a buscar novos clientes dentro da minha região. Coloque outro lá para fazer. Aí eu falava, quando você entrou para trabalhar, você assinou um termo. Está aqui, ó. Buscar constantemente dentro da área geográfica novos clientes. Está no seu contrato. Isso daqui é junto com o contrato de trabalho dele. Vocês conseguem entender o que é um acordo de trabalho? Vocês conseguem entender, né? Quando as pessoas sabem qual é a tarefa, isso daqui não é para ferrar o colaborador. Só que em cada um disso daqui, ó, ele teve treinamento. Então não ele teve treinamento para procurar cliente, ele teve treinamento para poder digitar um pedido, ele teve treinamento para, sei lá, para fazer relatório de visita, ele teve. Então tem que ter treinamento. Vamos ver o que a Laura colocou aqui. Isso é bem mais prático. Isso aqui que você está falando, descrição de cargo? Descrição de cargo, professor, porque é como se fosse um termo falando que eu tenho ciência, que eu já aprendi tudo isso, que eu sei fazer tudo isso. Porque aí, onde eu estava, o ruim é que eu não tive treinamento nenhum e a pessoa, a gerente, me exigia, né? E no lugar que eu estou atualmente, eu tive treinamento. E mesmo assim, eu ainda tenho dúvida em algumas coisas, né? Porque ninguém é perfeito, né? Sim. Mas assim, cara, é outra coisa. Eu tô fazendo aí uns 15 mil assim por semana. Tô batendo as metas certinho. Então, assim, pra mim, desde o primeiro dia, né? Porque assim, eu tive 3 dias de experiência e depois eu fui treinando as vendas. E agora eu tô certinho, batendo as metas sem pressão nenhuma, porque o lugar realmente me dá um treinamento muito bom. Já tô com a carteira de cliente também, então tá super tranquilo. Aí, ó, parabéns. Viu que legal? Então, assim, quando tem a descrição de cargo, fica fácil. Aí, quando eu olhar, você já sabe, olha, eu não tenho muita habilidade em procurar novos clientes. Pode me ensinar? Tem algum vendedor? Quem que é o cara melhor que prospecta mais clientes? Então, isso fica mais fácil. Então, isso ajuda bastante. Bom, aí a gente entra numa outra situação que acaba seguindo na mesma linha, vamos chamar assim, que é essa questão. Opa, fiz errado aqui. Apresentação de slide, monitor 2. Aqui. Então, assim, questão de avaliação de desempenho. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, é igual a Laura está falando aqui.
né? Alguém vai lá e reclama, você não está desempenhando bem, ou parabéns, você está desempenhando bem. Quando a gente fala de avaliar desempenho, ou às vezes eu fico bravo quando as pessoas falam mal da equipe deles. Essa pessoa que trabalha comigo é ruim. Minha equipe não presta. O pessoal que trabalha comigo é ruim. Então, assim, aí a primeira pergunta que eu faço, às vezes é ruim mesmo, mas às vezes a pergunta é, e o gestor? Ele está fazendo o quê? Porque se foi ele que contratou e ele que está fazendo gestão, administrando a equipe, o cachorro é a cara do dono. Então, o que é que você está fazendo para mudar? Então, quando a pessoa entrou, você mostrou para ele, ou você, né, você que está lá trabalhando, o Marcos entrou numa empresa, aí ele fez a seguinte pergunta, qual é a descrição? Eu vou começar essa semana, quem vai dar o treinamento para mim? Qual é a descrição do meu cargo? O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Tô falando sério, já aconteceu de eu entrar em empresa e os caras falaram assim, eu vou te falar a verdade, Marcelo, empresas grandes, tá? Nós não temos aqui descrição de cargo, a gente não sabe o que o outro gerente fazia, e quando a gente contrata, a gente acha que você sabe o que vai fazer. Aí eu falo, por mais que eu seja gerente, cada empresa é uma empresa. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um processo e procedimento. Então, acho que quando a empresa é boa, é difícil o colaborador sair. Isso é verdade. É mais difícil, né? Então é mais difícil ele sair, porque a empresa é boa, a empresa está dando treinamento, a empresa dá uma certa estabilidade. Então é mais difícil realmente a pessoa querer sair, né? Ou eles dispensarem, né? Então, veja, por isso que existe uma metodologia, né, chamada avaliação de desempenho, que você vai avaliando o desempenho da equipe semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, pode ser a cada 2, 3 meses, 6 meses, no máximo, dependendo da equipe, dependendo da empresa, 1 ano. 1 ano eu acho muito longe, mas tudo bem. Equipe de vendas, geralmente a avaliação é feita semanal. Geralmente, para uma equipe de vendas, a avaliação é feita semanal. Então, eu faço a minha avaliação de desempenho por objetivo semanalmente. Eu faço a minha, eu mesmo me cobro, eu mesmo faço a minha. Isso todo final de semana. Todo sábado, sexta-feira à noite ou sábado é o dia de eu fazer. Toda sexta-feira ou sábado é dia de eu fazer. É isso daí. Tem que ser. É isso daí, Laura. Tem que fazer realmente, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, ó. Aí, ó, esse aqui, o quanto que eu vendi em julho, né? Tá aqui. A minha meta era 127, eu fiz 163, fiz 128% da meta. Minha meta era atender 61, eu atendi 58, aí bati na trave. Aí em agosto, cara, por mais que eu fiz, atendi 96%, aí cheguei raspando. E aqui foi muito longe o número de clientes, né? Pedidos, né? Então deu muito pouco pedido, então diminuiu. Então aqui, ó, fechei no vermelho. Então aqui, ó, bateu na trave. Aqui, ó, pode ver que a meta está crescendo 10% ao mês, ó. Mês 127, 140. Agora esse mês aqui eu tenho 154. Começou agora, né? Então
Quando for sábado agora, eu já vou colocar aqui, ó. Beleza? Isso é uma avaliação de desempenho. Vamos ver o que a Laura colocou aqui. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu faço o resumo das vendas todos os dias, e no final de semana eu faço um relatório geral. Aí, ó. Horário de picos de vendas, que dia que eu mais movimento, hoje mesmo foi péssimo, porém, ontem foi muito melhor. Eu estou com 55% da meta. Mas começou agora, então é isso daí. Então agora aqui, ó. Né? Então tem que ir acompanhando. Quando for sábado agora, eu tenho que estar pelo menos com 25% da meta, que é, né, 100% dividido por 4 vai dar 25. Sua meta é semanal. Legal. Então, tá aí. Minha meta é mensal. Então, veja, isso aqui é uma avaliação de desempenho por objetivos. Chama-se avaliação de desempenho por objetivos. É isso aí. O que é legal de vender é que todo dia é um dia, cada hora é hora, né? É isso aí, adrenalina. Vender é adrenalina. Então, metodologia. Né? Então, o que é uma avaliação de desempenho? Metodologia que avalia a contribuição das pessoas para o resultado, obtenção e manutenção de competitividade. Então, veja, o que é que você está fazendo na empresa? Você está fazendo correto? Quais são as coisas que você tem que ser avaliado? Então, quando a gente fala de uma empresa, nós estamos falando que uma empresa é um time. Não é só. Quando você fala em avaliação, ó, é igual esporte coletivo, é igual um time de futebol. Um time de futebol tem goleiro, tem defesa, tem ataque, tem um cara no meio de campo. Todo mundo precisa estar junto. Se tiver só o cara do ataque, a hora que alguém estiver lá no outro campo, como é que vai fazer? Não dá para o cara ficar, corre lá na frente, marca gol, volta e tenta defender. Não dá para o cara fazer tudo ao mesmo tempo. É esse o cuidado que tem que ter. Né? Então, tem uma coisa, né, que chama desempenho versus resultados. Qual que é a diferença entre desempenho e resultado? Não adianta você chegar no final do dia e falar assim, nossa, trabalhei um monte. Aí eu vou falar assim, e daí? Teve resultado? E daí? Teve resultado? O resultado foi positivo? O resultado foi negativo? E daí? O que é que você vai fazer para vender mais? O que é que você vai fazer para trabalhar melhor? Então, exemplo, o Marcos, ele trabalha com robótica. E aí ele tinha alguns objetivos, alguns projetos para fazer. Aí chega lá e fala, e aí, Marcos, hoje você realizou aquilo que você tinha que realizar? Não, sabe, aconteceu uns problemas. Aí no dia seguinte, e aí, Marcos, tudo bem? E aí, como é que está o projeto? Não, sabe, é que aí o cara começa a falar um monte de desculpa. Então, quando a gente fala de time, principalmente quando a gente fala de robótica, quando a gente fala desses tipos de projeto, não é você sozinho que faz, é um coletivo. Oi, Marcos. Aí você usa um argumento não muito válido, que a robótica é algo mais individualista. É mais o quê? Individualista. É mais individualista? Basicamente. Porque eu vejo lá na molecada lá, eles fazem projetos e tal, tudo junto. Normalmente, quando não é algo tão importante, é tudo junto, mas, por exemplo, na robótica, que é algo mais delicado, se não tiver uma ótima comunicação entre as pessoas que estão trabalhando, pode dar problema em alguma coisa minúscula e dar erro em tudo. E daí atrapalha. Porque eu vejo que o pessoal... Ou também fica numa linha de produção, né? Que daí cada um fica com uma parte para não interferir no trabalho do outro. Entendi. Porque eu vejo lá onde eu dou aula lá de sábado, tem aula de robótica. E o pessoal trabalha em projeto, em conjunto. Trabalha em projeto. Mas... Tipo assim, eu particularmente, na robótica, eu prefiro trabalhar sozinho, porque você tem um controle maior do que você está fazendo. Entendi. Então, assim, né, um pode comprometer todo mundo, né? Um pode comprometer todo mundo.
Então, Sim. esse é o cuidado que tem que ter. Então, quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente está falando do quê? Redefinir processo. Então, igual o Marcos mesmo disse ali, tem um pessoal que fica na linha de produção, né? Tem um pessoal que fica na produção. Então, qual é o processo correto para se produzir? E as pessoas que estão ali estão produzindo de forma correta, né? Quando a gente fala assim, é uma estrutura menos vertical. O que é uma estrutura menos vertical? Menos chefes, menos um monte de pessoa. Então, é o gerente que fala com o subgerente, que fala com o supervisor, que fala com o líder, que fala com o encarregado. Então, quando você tem controle, você tem menos pessoas mandando. Isso demanda informação. Então, também tem a questão de informação. Vocês viram que eu mostrei agora há pouco a questão das minhas metas ali. Para eu fazer só aquele pedacinho, eu tenho que ter um monte de informações. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, nós estamos falando do quê? De qualidade. Porque se todas as pessoas estão fazendo o que é para fazer, então, teoricamente, as pessoas estão fazendo coisas com qualidade. Aí tem a questão de flexibilidade. Se eu confio no Marcos, então eu vou deixar ele trabalhar mais livre. Então eu vou deixar ele trabalhar. O Marcos vai ter mais flexibilidade para trabalhar. E decorrente a isso, eu espero que o quê? Que ele tenha mais produtividade. Então, eu deixo ele livre, mas em contrapartida, eu quero que a produtividade esteja acontecendo. Oi, Marcos. Isso você acabou de falar a verdade mesmo, porque tendo uma liberdade maior, além da pessoa não trabalhar tão pressionada, ela consegue fazer as coisas do seu jeito, não tem que depender do outro. Eu tenho problema com se me apertar demais, eu espano. Eu não consigo. Exatamente. Eu não consigo trabalhar com pressão. Veja bem. Tipo assim. Pressão, informação é uma coisa. Agora, as pessoas ficarem pressionando, brigando, eu não consigo. Oi, Marcos. Tipo assim, o trabalho não pode ser sob pressão. Você tem que saber o que você precisa cumprir, você não pode deixar de cumprir. Mas se você está fazendo o seu trabalho certinho, não tem por que a outra pessoa vir e começar a te pressionar para que você já cumpriu. É isso daí. Só atrapalha mais do que tudo. Mas o que mais tem é esses pangaré que atormenta a vida. Oi, Laura. Principalmente os que não faz passado. Principalmente o quê? Principalmente que os menos contribuem que pressionam. Bem isso mesmo. Quem não ajuda é o que mais atrapalha. Oi, Laura. Eu acho que, assim, onde eu trabalho, o maior problema da loja não é a loja, mas sim as pessoas que estão ali. Tanto que a gerente falou que ela está fazendo uma mudança de equipe. Por quê? Eu acho incrível que lá tem muitos clientes que são tratados mal, mas eles sempre voltam para comprar lá. Eu acho isso muito interessante, que eles simplesmente voltam e compram lá. Mas mesmo assim, eles ainda reclamam. Por isso que a gerente está tentando fazer uma mudança, né? Ela falou para mim, né? Ela está fazendo uma mudança na equipe dela, porque a equipe dela, infelizmente, não está somando. Você viu como que as pessoas atrapalham? Como que diz, né? Tem gente que mais atrapalha que ajuda. Então, e a questão principal de tudo isso o que a Laura me acabou de falar agora. Por que eu preciso? O que é que me faz avaliar desempenho das pessoas? Não é maldade, não é para mandar as pessoas embora, é para satisfação dos clientes externos e internos. Né? Então, eu não preciso. Veja bem, eu não posso ficar atrapalhando a vida dos outros. O que eu preciso é ajudar. Né? Eu não posso ficar atrapalhando meus colegas de trabalho. Então, o que a avaliação de desempenho tem a ver com as mudanças organizacionais? Quem presta o serviço? São as pessoas. São as pessoas que prestam serviço dentro das empresas. Né? Então, se eu for mal atendido, possivelmente eu não volto mais. Como a Laura disse, os clientes, eles são mal atendidos e ainda voltam, mas até que eles achem alguém. E depois não volta mais. Porque, de repente, hoje é o mal necessário. E amanhã pode ser que não seja mais. Então, quem faz o serviço são as pessoas. Né? Então, são as pessoas
com relação ao trabalho em equipe, né? São consideradas as pessoas dentro das empresas. Elas são os meios mais valiosos, né? Então, as pessoas dentro da empresa. E aí tem a questão, hoje, que as empresas estão diminuindo o efetivo. O que é diminuindo o efetivo? Onde tinha 3 pessoas, fica 2. Onde tinha 2, fica 1. Onde tinha 5, fica 3. Então, hoje, as pessoas têm que ser multifuncionais. As pessoas, cara, estão mais rápidas. As pessoas estão mais exigentes. As pessoas estão mais críticas. As pessoas estão mais chatas. Então, quando a gente diminui pessoas trabalhando, o que acontece? A empresa não quer que caia a quantidade. E mesmo assim, as empresas querem que elevem o nível. As empresas querem que a qualidade se mantenha ou melhora. As empresas ainda querem que todos fiquem satisfeitos. E as empresas ainda querem que você fique motivado. E a empresa ainda quer ter sucesso. Então, veja, hoje o mundo moderno é assim. Hoje, o mundo moderno é assim. Não é mais aquela área cheia de pessoas, as pessoas fazendo as coisas mais sossegado. Hoje é igual esse goleiro aqui, ó. Tem que ter 4 mãos. Hoje está desse jeito. E as empresas estão buscando ferramentas. Agora, o que é que facilita tudo isso? Deixar as coisas menos burocráticas para a gestão de pessoas. Igual o Marcos falou agora há pouco. Cara, me deixe trabalhar, me dê as tarefas, me dê a direção, me dê as diretrizes. O resto é isso. Oi, Marcos. Exatamente, cara. Por exemplo, eu estou com um trabalho na escola, que é um trabalho em grupo. E eu dei a ideia assim, gente, vamos separar, cada um faz sua parte na sua casa, depois junta. Mas eles querem que todo mundo faça junto, um atrapalhando o outro, que no final vai ter que uma pessoa fazer sozinha, sem ajuda de ninguém. E, cara, não vou nem falar nada. É muito difícil. Isso. O correto é esse, pelo menos eu na faculdade, ou até hoje, quando tem trabalho em grupo assim, a gente fazia assim, ó, você faz essa parte do trabalho, você faz esse, você faz esse, você faz esse. Aí a gente se reúne um dia e junta tudo, ou online, né? A gente junta tudo e cada um fala a tua parte, vamos ensaiar, deixa eu ver o que você... Aí, de repente, o cara diz, olha, Marcos, cara, eu não consegui me adaptar a essa parte, eu não vou conseguir apresentar bem. Você apresenta essa parte aqui, eu gostei mais dessa outra aí, deixa eu... Entendeu? Não tem nada errado, então veja, né? Detesto as coisas em grupo, nunca dá certo. Então, Daiane, mas a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. E, felizmente ou infelizmente, a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Mas aí que tá, trabalhar em grupo não significa todo mundo fazer a mesma coisa. Significa que todo mundo tem que remar para o mesmo lado, mas cada um com o teu remo. É igual aquele barco a remo. Não é todo mundo que rema no mesmo remo. Cada um tem o seu remo. E todo mundo vai para frente. Agora, cada um tem que fazer o teu trabalho. Cada um tem a sua tarefa para fazer. Eu também não gosto mais de fazer. Geralmente, fazer a parte de todo mundo. Isso dá um ódio. Aí que tá, né? Essa questão do fazer o trabalho de todo mundo, né? Às vezes a gente tem que carregar os outros na mochila, né? Infelizmente. Eu, quando fazia faculdade, às vezes a gente carregava o pessoal na mochila. Fazer o quê? Era problemático. Oi, Marcos. Não, professor, o problema não é tanto carregar na mochila, o problema é que você carrega todo mundo e no final você ainda é julgado. Hoje, por exemplo, passaram um trabalho há uma semana. Eu fiz os slides, eu produzi o vídeo tudo sozinho e os outros do meu grupo me apressando. Hoje a gente vai apresentar, a única pessoa que sabia as coisas tinha sido eu, e na hora de falar para a professora, eles falaram que eu fui um dos que menos contribuí. Aí, ó, é sempre assim, assim, esse é o mundo. Geralmente fazem eu fazer a parte de todo mundo. Isso não... A revolta do Marco. Mas é assim.
É assim que funciona. As empresas são iguais, Marcos. As empresas são iguais. Você vai ver, quando você for trabalhar nas empresas, você vai fazer um monte de coisa, e aí tem aquele espírito de porco que vai dizer assim: ah, mas o Marcos, sabe, ele quis fazer tudo sozinho, por isso que deu tudo errado. Aí você falou: ai, miserável, e você? Fez o quê então? Por que você não me ajudou a fazer? Ah, mas eu nem sabia que a gente tinha que fazer. Esse é o pior de tudo, é você escutar que você está errado, ele não sabia que tinha que fazer e você ainda fez errado. É, é coisa infeliz. Então, é uma reação em cadeia. Se há sucesso ou ruína, a culpa é dos gestores, até a função mais simples. Eu sempre costumo dizer o seguinte: sempre a culpa vai ser do chefe. Aprendam isso, moçada. Se você for chefe um dia, aprenda. Não culpe o seu funcionário. Porque quem é que está lá para fazer gestão, administrar o seu funcionário? É você. Então não culpe o seu funcionário, porque a culpa é sua. Ah, mas ele não entregou a tempo. Ué, e você, cobrou ele antes do dia? Ah, mas ele é um mau vendedor. Ele não bate a meta. Você já treinou ele? Já. Você já saiu com ele na rua? Ou você já sentou do lado dele para orientar? Já. Mas ele não quer fazer? Não, ele não quer fazer. Então manda embora. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas não passaram o que eu tinha que fazer. Então, Marcos, aí que tá. Não passaram o que eu tinha que fazer. Você está dizendo dos teus colegas, é isso que eles reclamam? Ah, mas o Marcos não passou o que você tinha que fazer, é isso? Na hora da apresentação, eles falam exatamente isso para o professor. Não passaram o que eu tinha que fazer. Aí você tem que dizer para ele: você perguntou? Não, eles não precisam nem perguntar, eu mando, mas eles não fazem como quer. Não quer, ninguém quer. Todo mundo quer na mochila. O pessoal quer na mochila. Então, né? Para que serve a avaliação de desempenho? Resumindo, né? Deve, de forma, trazer resultados para a empresa, né? Então, para que eu preciso avaliar as pessoas? Para que eu preciso avaliar? Porque eu preciso corrigir. Então, se alguém tiver indo para o lado errado, eu preciso corrigir. E eu preciso ver se as tarefas, principalmente as tarefas, ela está desempenhando de forma correta. Simples assim. Não é para mandar embora. Né? Então, quando eu falo de gestor, a principal função está aqui, ó, do gestor. Ele tem que planejar, ele tem que liderar, ele tem que facilitar, ele tem que educar e ele tem que acompanhar o resultado. Então, o culpado sempre vai ser o chefe. Então, assim, Marcos, a próxima vez, Marcos, que você ficar de líder do pessoal, a culpa vai ser tua. Se você assumir a liderança, a culpa é sua, porque agora você sabe que você tem que planejar, você tem que liderar, você tem que educar e você vai ter que acompanhar o resultado. Isso antes do trabalho. Mas, Marcelo, e se os caras não quiserem fazer? Aí você chama o professor e diz: olha, cara, essa equipe não dá, eu vou fazer sozinho. E se eu fizer sozinho, cara, vai dar 0 para toda essa turma. Leva para o gerente. Leva para o gerente. A gente não deve levar problemas para a gerência. Escuta o que eu estou dizendo. Gerentes, vamos falar assim, superiores não querem problema. Escuta o que eu vou dizer. Os superiores não querem problema. Então, o que eu estou dizendo? Que os seus professores não querem escutar problema. Mas, por o outro lado, se você planejou, se você liderou, se você educou e as pessoas não querem, então, não tem o que fazer. Então, aqui já foi, aqui a gente já falou, aqui a gente já falou, aqui a gente já falou, aqui a gente já falou lá atrás. Isso daqui a gente já falou de resultados, aqui a gente já falou, e é isso aí. E aí, a gente entra
a gente entra numa situação que é a seguinte. Quando a gente fala de trabalho, às vezes as pessoas confundem que com escravidão. Às vezes as pessoas não gostam. Por quê? Trabalho vem do latim, né, que é da palavra tripalium, que é onde as pessoas eram colocadas aqui, ó, isso daqui, ó, onde as pessoas eram colocadas para morrer. Então, as pessoas sofriam. E aí a gente olha a questão do trabalho como escravidão, como eu tenho que trabalhar. Agora, o trabalho, quando a gente olha o trabalho, ele é importante para a gente. Aí quando você pega países como Japão, como Itália, como alguns países europeus, quando a gente fala de, por exemplo, italiano, quando a gente fala trabalho italiano, é lavoro. Vem de lavoura, vem de carpir, vem de trabalhar lá na lavoura, vem de lavoro, né? Então, o italiano, quando ele fala em trabalho, é lavoro, né? Ele vai, né, eu vou trabalhar, vou para o lavoro, vou para o trabalho. Então, veja, era o conceito da base da palavra. Lavoura, trabalho, campo. Eu vou lá trabalhar no campo, eu vou carpir, eu vou trabalhar, eu vou comer. Se eu não for para a lavoura plantar, eu não como. Então, veja como a questão de palavra é diferente. Já para nós, trabalho vem do castigo. Né? Essa palavra que eu estava querendo achar. Lá no Japão, caramba, trabalho vinha de uma outra palavra que eu não me lembro agora. Quer ver? Ó, shigoto. Ó, olha a diferença. Olha a diferença. A nossa aqui no Brasil, ó, trabalho vem do latim que é tripalium, que é castigo. Olha no Japão. É shigoto, que engloba não apenas a ocupação profissional, mas a ideia de dever, responsabilidade, né, responsabilidade própria. Né? Então, outros caras, Sama, que reconhece o cansaço como fruto do trabalho árduo. O conceito de trabalho no Japão também se manifesta no sistema de baito, né, para empregos temporários. Né? Então, aqui, ó, conceito de palavra, shigoto, refere-se ao trabalho de forma ampla, abrangente, profissões, ato de trabalhar. Shoku, do kanji trabalho, carrega o significado de ocupação, responsabilidade. Outros caras, Sama, uma expressão que reconhece o esforço do trabalho árduo, demonstrando respeito pelos colegas e dedicação. E aí vai. Né? Então veja como valorização do esforço e do dever, hierarquia e respeito. Então veja que, principalmente, né, shigoto é trabalhar, né? Então, essa questão do respeito, do dever, da responsabilidade, né? Nossa, eu gosto de trabalhar. Quando eu trabalho, eu trago benefício para as outras pessoas. Então veja a diferença. Tem uma palavra, faz tanto tempo que eu não falo coisa de japonês, itadakimasu. Tem uma palavra, alguém já viu? Alguém aqui lê ou assiste desenhos japoneses, mangá, alguma coisa assim? Não? Então tem uma palavra que chama itadakimasu. Toda vez que você for comer, no Japão eles falam itadakimasu. Então quando fala itadakimasu, está dizendo o quê? Olha, agradeço as pessoas que fizeram essa refeição. Então agradece
né? A mãe, o pai, ou alguém que fez, o cara que plantou, quem foi comprar, quem foi buscar. Então, a todo mundo que participou para aquela refeição chegar na mesa dele. Então, veja, né? Então, sempre eles falam rapidinho. Itadakimasu. Então, veja como que tem esse respeito sobre o trabalho. Então, imagina, as pessoas trabalharam muito para que essa comida chegasse em nossa mesa. Olha o respeito que outros países têm, né? Então, veja como é a questão de cultura. Então, quando a gente fala de trabalho, ele é importante nas nossas vidas, né? Ele é indesejado por alguns, não, por alguns é indesejado, né? Que só funcionam, né? Então, quer dizer, o cara vive, nossa, tem que trabalhar, poxa, mas que saco. O cara tá ali trabalhando. Daqui a pouco, a hora que termina o trabalho, o cara fala, acabou o meu trabalho, agora eu vou viver. Não, a gente vive durante o trabalho e a gente vive após o trabalho também. Então, isso é uma questão nossa, né? É uma questão da nossa cultura. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, é uma da nossa cultura. Então, pessoas adoecem trabalhando. Ah, não acredito, Marcelo. Pessoas ficam doentes trabalhando? Sim, pessoas ficam doentes trabalhando. Tem uma palavra que chama. Tá aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Burnout. Que é uma doença de tanto trabalhar. Por isso tem férias. Ninguém é perfeito. 7 dias da semana. E ainda indo para academia. Academia é bom, a gente precisa ir para academia. Ou fazer caminhada, alguma coisa assim. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que as pessoas podem morrer de trabalhar. Esse é o maior problema dos países europeus, dos países asiáticos. As pessoas morrem de trabalhar. Então, isso é importante, né? Então, aquilo que eu disse, a gente tem que brigar pela causa, mas a gente não pode morrer por ela. Então, tome muito cuidado com isso, moçada. Né? Eu já tive burnout. Eu já fui parar em hospital achando que eu estava infartando. Por quê? Eu começava a trabalhar 6 horas da manhã e às vezes eu parava 1, 2 horas da manhã. Então eu trabalhava na empresa, dava aula, chegava em casa da aula e ainda trabalhava mais um pouco. E o que eu ganhei? Quase fui parar no hospital. Quase fui, não. Fui parar no hospital. Com esgotamento, isso aqui, ó, burnout. Então, eu achei que eu estava infartando. Então, cara, eu não conseguia mais raciocinar direito, tive problema de saúde e tal. E, cara, acabei ficando afastado da empresa. Então, veja, que tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó. Burnout. Burnout. Então, isso começa a acontecer acidente de trabalho. Você pode morrer ou você pode matar outros, né? Dependendo da função que você está. Você imagina, você é um motorista de ônibus e você está estressado. Você bateu um ônibus, caiu numa ribanceira, dormir no volante. Por mais que é domingo, é só meio período. Então, vai começar a surgir doenças. Tem gente que não aguenta o tranco. Tem gente que vai para o alcoolismo. Tem gente que não aguenta o tranco. Tem gente que vai para drogas. Tem gente que começa a fumar. Tem gente que tem distanciamento de família. Tem gente que vai dar problema. É bem cansativo. Tem gente que vai ter problema. Vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde. Então, por isso que tem que ter o chamado equilíbrio. Né? Você pode, para a gente finalizando a aula, você pode, de repente, o que a gente chama de sprint, tá? É o que a gente chama de sprint. O que é o sprint? Você faz durante um tempo, sabe o cara que quando vai começar a correr? Pau! E começou a corrida, o cara dá um sprint. Aí depois ele corre lá 100, 200, 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro. Aí depois ele pega um ritmo e vai. Aí ele pega um ritmo e vai. Então, se você quiser dar um sprint inicial, você pode.
Então, de repente, você fala assim, olha, eu comecei a trabalhar agora. Então, durante a minha experiência, os 3, 4, 5, 6 meses, eu vou dar um sprint. E aí depois eu vou começar a tirar o pé, vou mais na boa. Não que você vai, não estou dizendo para você que você vai vagabundear, que você não vai fazer mais nada. O que eu estou dizendo é, aí você entra num ritmo. Pior que significa que o trabalho é gratificante o resultado. Nossa, o resultado esse é o mais gostoso que tem. Eu estudo o dia inteiro ainda, toda noite trabalho com minha mãe. Que legal. Trabalhar junto com a mãe. É. O estudo integral ele esgota um pouco mais. Então, para a gente finalizar, né? Então, empresa. Hoje em dia, as empresas elas já reconhecem que tem que evitar essa questão do estresse no trabalho. Então, hoje, a qualidade de vida dentro das empresas é muito bom. Está melhorando bastante. Tem empresas que têm ginástica laboral, tem empresas que já têm uma refeição, uma qualidade melhor de refeição, já tem empresas que, quando ela não tem academia dentro da empresa, ela fornece uns cartões. Tem empresa que ela tem área de lazer dentro da empresa, né? Uma área de descanso. Tem uma área de descanso, a área de televisão. Então, existe uma qualidade de vida melhor dentro das empresas. E aqui a gente já passou. Né? E aí entra a questão de qualidade de vida no trabalho. Então, quando a gente fala de ter qualidade de vida no trabalho, né, a gente está falando do quê? Que as pessoas têm que produzir, estar motivadas para trabalhar. Né? As pessoas têm que estar querendo estar naquele ambiente. Né? Eu sei que nem todo mundo gosta de trabalhar, nem todo mundo quer trabalhar, mas é gratificante quando você chega no. O que a gente tem que entender? Né? O que a gente tem que entender? E para a gente fechar a nossa aula. Toda vez, uma coisa que eu aprendi lá no Japão, quando eu fui lá, quando a gente fala, eu achei ótimo esse conceito. Quando você fala assim, quero comprar um celular, lá eles pensam assim, quantas horas ou dias do meu trabalho eu gasto para comprar um celular? De novo, lá eles pensam assim, tudo que eles querem comprar, a maioria, eles pensam em dias de trabalho ou horas de trabalho. Por quê? Quando você fala horas de trabalho e dias de trabalho, você está falando do quê? Que você abriu mão da sua vida. É hora de vida. Então você fala assim, vou comprar um celular que custa R$3.000, vai? E você ganha R$3.000 por mês, ou você ganha R$1.500 por mês. Você fala, nossa, eu trabalhei 2 meses da minha vida para comprar um celular, cara. Então veja, a sua vida vale um celular? Não estou dizendo que nunca mais você vai ter que comprar nada. O que eu estou dizendo é, pense antes de comprar. Valorize o teu dinheiro. Valorize o teu tempo de vida. Valorize o teu tempo de vida. Então, cuidado. Né? Agora, só trabalhar e também não curtir, não ter, né, o gosto, né, de você ter alguma coisa, né? Então, pensa assim. Começa a pensar assim. Ou quando você pedir alguma coisa, fala, não, Marcelo, mas hoje eu não trabalho. Quem trabalha é o meu pai, a minha mãe. Então começa a pensar assim também. Quando eu peço alguma coisa para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para alguém, eu penso assim, quanto mais eu pedir, de repente, ele vai me dar para me agradar. Mas de repente ele vai ter que fazer horas extras. De repente, ele vai ter que trabalhar mais. E o que eu estou pedindo para ele significa, sei lá, de repente, 1 mês de vida do meu pai, 1 mês de vida da minha mãe, que ele trabalhou para poder comprar para mim. De novo, eu não estou dizendo para você nunca mais pedir nada, para você nunca mais comprar nada. O que eu estou pedindo é para você valorizar, sempre pensar antes de comprar. Será que eu preciso realmente? Beleza?
Então vamos lá, deixa eu só ver o que a Laura falou aqui. Eu também penso assim, antigamente eu não valorizava o meu dinheiro, depois que eu comecei a suar para ganhar, deu um choque de realidade, é isso daí. Hoje eu penso muito, por que o meu celular é um podrinho? É um celular de 2018. Aqui, ó, celular podrinho, de 2018. Funciona? Funciona. Enquanto ele não parar, enquanto ele não travar, falar assim, cara, eu não tenho mais o que fazer. Cara, eu continuo usando. Por quê? Hoje, para eu comprar um celular melhorzinho, 1.500, 2.000, melhor que esse, né? 1.500, 2.000. Cara, quantas horas, quantos dias de trabalho, quantos dias de vida eu estarei trocando por um celular? Beleza? Então começa a pensar assim, a gente troca vida por alguma coisa. Moçada, obrigado. Boa semana para vocês. Vocês são fabulosos, espetaculares e juízo. Boa semana.